de barreiras. Aí no slide de barreiras você colocou logo de cara, a primeira barreira, o tempo. E uma segunda barreira você colocou que foi o custo. Bom, nessa mesa você tem gente que trabalha com certificação de áreas limpas em ambientes controlados há muito tempo, na plateia também. Eu trabalhei durante 17 anos com isso. Eu digo a você, e nós somos projetistas. Nós gostamos de achar que teoria é igual à prática. Não é diferente da prática, porque eu acho que também ninguém ia comprar alguma coisa da gente que na prática não desse certo. Eu tenho essa tese, falo isso para os meus alunos e pleiteio que a gente pratique isso. Em projeto, a gente gosta de utilizar de procedimentos tais que afinal alcancem sucesso lá na prática. É isso que a gente busca, né? Até numa relação entre comprador, usuário e vendedor. Então eu não posso concordar que custo é uma barreira, porque eu garanto a você que esses senhores que estão aqui, que fazem ensaios para certificar, eles vão dizer para você o seguinte, que se gasta muito mais quando as coisas não dão certo lá adiante, e se gasta muito mais tempo também. O que você acha? Quem tem pergunta, levanta a mão. Tinha pergunta por aqui, não tinha? Mais gás. Em relação à sua pergunta, eu concordo. Custo num sistema de ventilação de um ambiente extremamente complexo, onde você tem uma taxa de infecção muito alta e o custo é extremamente alto de uma diária do paciente no tratamento da equipe médica, custo, não só isso, mas principalmente você está lidando com vidas. O custo não deveria ser uma barreira, como é colocado em algumas pesquisas e foi colocado nas entrevistas e por alguns pesquisadores. Acho que então você concordou comigo, prazo e custo não deve ser barreira. Em relação ao custo, outra coisa, se você faz parcerias, você tem esse custo, ele acaba revertendo em qualidade e principalmente satisfação. O valor econômico em um hospital é muito importante, a questão de marketing. Nessa tabela que eu desenvolvi, eu considero também os seguros de saúde. Eles estão interessados também na qualidade e na satisfação, porque isso acaba revertendo em publicidade para eles, né? Então, o custo, se for ver, bom, não deveria ser. Em relação ao tempo, não é só o custo que você perguntou. O tempo também, que você gasta muito tempo depois para consertar coisas que não dão certo. Sim. O refazer, em relação a essa pergunta, é comprovado, quanto mais tempo você investe na avaliação do produto, no desenvolvimento, é inversamente proporcional o custo que você tem em ter que resolver um problema depois quando está executado. Obrigada. Bruno, meu nome é Bruno, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Queria só perguntar o seguinte, se na sua pesquisa você chegou à conclusão de algum método do sistema influenciar na contaminação, por exemplo. Um sistema Chile ou sistema Split, por exemplo. A gente é acostumado a ver em alguma sala de cirurgia Split, por exemplo. Se isso influencia contaminação, não sei se foi o objetivo da sua conclusão. Foi um dos capítulos da minha tese. Você concluiu ou se você viu algo na sua referência bibliográfica em relação a isso. Ou seja, qual seria o sistema mais indicado? Olha, nessas pesquisas, o sistema unidirecional com filtro EPA, Bruno, pode responder? Ele está conversando. Então, o sistema unidirecional com filtro EPA, sistema linear combinando, apresenta bons resultados. Outro sistema que, para surpresa assim, da pesquisa, um sistema convencional foi utilizado em uma pesquisa,
o que eu nunca recomendaria. Porém, ele foi combinado com sistema de difusor localizado e, em outra situação, com roupa com exaustão. Então, ele apresentou controle, concentração de partículas equivalente ao sistema unidirecional. Na pesquisa, eu comparo e ponho todas as vantagens e as vantagens de cada sistema e listo discuto essas questões. Você, Carlos Braga, da CBP. Carlos, só um esclarecimento aqui. Quando você está dizendo sistema convencional, você está falando split. Não. Eu ia pegar. Sistema não split não pode ser utilizado, não tem filtragem, nem tem renovação, não. Eu sei que não. Não, sistema central, mas não, eu não recomendaria. Isso aí são estudos de pesquisa, tá? É só que foi utilizado, eu fiz uma revisão de tudo que tinha disponível. Eu só queria fazer uma observação que no transcurso dos últimos meses nós temos trabalhado com a Mônica, com o Mário Alexandre, na elaboração na revisão da 7256. E foi interessante, numa das nossas reuniões, nós passamos diversas horas discutindo qual o tipo de filtro absoluto que nós iremos usar. Se seria 35H, se seria 35E. E ficou aquela discussão e a Mônica fez uma observação muito importante. Que nós sempre pensamos que se eu botar o 35H vai ser mais eficiente do que o 35E, mas às vezes o filtro deve ser sempre, nós escolhemos obviamente o melhor para o 35E, mas por que isso? Porque ela fez uma observação muito importante, que os custos de uma infecção, o preço do antibiótico, ela deu o número do antibiótico, era muito maior do que o preço do filtro absoluto. E era R$9.000 a diária do paciente, mais R$1.600 a caixinha do antibiótico. E ele teria que tomar diversos dessas caixinhas. Então, é muito importante para nós fazermos projetos. Na sala de cirurgia, vou botar um filtro F9, em vez de botar filtro absoluto. Eu acho que nós temos que colocar o melhor. Fazer a nossa parte sempre a melhor. Porque os danos secundários são muito maiores, são muito mais perigosos para o paciente. E eu pediria que a Mônica, inclusive, comentasse esse aspecto, Mônica, de a utilização de sistemas que sejam mais eficientes para diminuir o risco da infecção através do ar. Ela tem os números do valor dos filtros absolutos. Dr. Celso Simões estava lá nessa reunião também, e nós apuramos os preços dos filtros absolutos e inclusive dos valores da... Desculpa, nessa eu não sei. Não estava. Não, no microfone, Celso, por favor, dá licença. Obrigado por dar a oportunidade. Nessa eu não estava, porque você lembra que foi exatamente isso. Quando nós começamos a discutir a 7256, parecia que, me desculpem a brincadeira, o Bolsonaro já tinha sido eleito. Ele não tinha, há 2 anos atrás. E eu quero dizer com isso, porque parecia que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Nós tínhamos caído do filtro absoluto que sempre a nossa norma pediu, e na primeira versão eu tive que lutar, estava sendo para um F9. Eu tive que lutar contra Deus e todo mundo e me fizeram uma concessão. Passaram para o 30E, não é? O 30E, exatamente. E depois eu fiquei muito surpreendido quando de repente eu vi lá que tínhamos voltado ao 35H, que era o nosso tradicional. Mas, Mário, só um pequeno reparo. Na Europa, praticamente já não há centro cirúrgico com 35H. Nós já estamos no 40 na Europa. E já estamos com aqueles sistemas que a Mônica mostrou, não é? De 3x3 ou aquele T com fluxo unidirecional. É só para dizer o seguinte, Mário, eu não sabia a quem é que eu tinha que agradecer
Agora já sei, é a Mônica e é você. Muito obrigado. Eu já divirjo, inclusive, dessas opiniões. A pergunta é, quanto mais seguros do que nós já dissemos, que é o valor seguro para nós devemos estar para... Por que então 40H? Por que não um outro mais eficiente ainda? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter uma classe de filtragem que seja compatível com aquilo que a gente entende que é o seguro. A gente tem que estabelecer isso. Nas salas limpas isso está acontecendo também. A gente está saindo dos 35H, indo para 40H e outros, mas por quê? Se a preocupação é partícula de meio micrômetro e a gente já consegue isso com esses filtros que a gente tem. Hoje em dia, dentro da engenharia, a gente não está preocupado. Claro, a gente tem que se preocupar com classe de limpeza e todos aqueles requisitos que você falou, mas a gente consome energia também, a gente também tem que se preocupar com isso, também custa dinheiro. Não sei se Sérgio tem a mesma posição. Se me permitem, a gente que trabalha com sala limpa, a gente obrigatoriamente faz uma comparação da sala limpa com o hospital. É interessante que tanto a área hospitalar como a farmacêutica é da Anvisa, e eles agem de forma diversa num caso e no outro, em termos de auditoria, requisitos e tudo mais. Aí você vai para a veterinária, não é nem a Anvisa, é o mapa. Então tem uma certa confusão nossa em termos de vigilância, na minha humilde opinião. Mas fazendo essa similaridade, eu diria o seguinte: o centro cirúrgico, para que tipo de cirurgia? Qual é o processo que vai se desenrolar dentro dessa cirurgia? É uma cirurgia simples, é complexa, é ortopedia? Então, isso faz uma diferença enorme do que está acontecendo na sala. Inclusive, o número de profissionais, como você citou no seu estudo. Né? Quantos profissionais estão dentro da sala cirúrgica? Na sala limpa, você tem sempre uma plaquinha lá, que é só para 2 pessoas, 3 operadores. Sempre tem uma limitação. Sala cirúrgica parece que não tem. Ela depende da cirurgia. Em uma das observações que eu fiz, tinham 8 pessoas. Era um hospital escola. Eu lembro de mim que estava no cantinho lá, notando tudo. Então, é bastante gente. Então, você tem salas, você pode estar no centro cirúrgico, que tem salas com desenho de ar-condicionado diferente, porque tem aplicações de uso diferentes. Né? E além do paciente, é que nós todos aqui, a nossa grande chance de entrar no centro cirúrgico é na horizontal. Né? A gente entra de uma forma diferente. Mas o médico, ele também pode ser contaminado. Ele está abrindo um corpo que tem vários problemas, e nem todos eles sabem, por mais que tenha. Então você também tem uma proteção a quem está dentro da sala cirúrgica. Então, nesse sentido aqui, desse seu último comentário, nós aplicamos alguns sistemas para controle de odores em IML, corpos putrefados, né? Então a gente trabalha com um sistema downdraft, ou seja, você insufla pelo teto, puxa pelo piso. No slide que a doutora apresentou, você via que o fluxo ia em direção à parede, ainda botar na lixeira com um emanador de contribuinte para testar o filtro. O que tem, talvez, não sei se nesse estudo que ela fez, ela citou cerca de 11 sistemas de difusão, algo assim, se eu não estou enganado, se foi contemplado esse sistema em que você pode ter insuflação quase que lamelar, ou seja, um teto perfurado e um piso aspirante. Sim. E nesse sentido, você tem uma ilha ali de proteção da qual você pode até estratificar o tipo de filtragem que está tendo ali e os arredores de outra maneira. Não sei como é que... Nessa revisão de literatura, tem até o ar insuflado na diagonal. Ele insuflado, vertical não, na horizontal, só que, por exemplo, um sistema direcional horizontal, a equipe médica vai estar na frente do sistema, então você acaba tendo uma geração de partícula muito grande bem na área do paciente. Então não foi um sistema que apresentou bons resultados. Teve o com a insuflação pelo piso. Ele é muito eficiente em termos da parte térmica, porém de controle. Mas a falando ao contrário, insufla pelo teto e puxa pelo piso, dá o draft.
o problema é a questão de asepsia desse piso. Então, não é utilizado em sala cirúrgica. Até eu vi, mas não tinha, o estudo não tinha muitos dados para certificar, assim, não tinha validação até para saber se os resultados são... Depois eu volto para ele. Se me permite, quando você fala em sala limpa aplicada para áreas em que a microbiologia está presente, piso perfurado está fora, tá fora. Você não consegue controlar o que está lá, o que fica nas frestinhas, o que fica lá embaixo, né? Então, mesmo o retorno é um problema. Mas elas não andam, né? A bactéria só anda em cima de partículas, né? Se você está com um erro desse nível que está se falando aqui dentro, ela não vai chegar. Isso, quando você fala só de controle de partículas, ok, você está indo até jogando bem. Mas a bactéria navega em cima da partícula. Domênico, no microfone. Depois você vai falar de novo. Miguel, eu só queria complementar uma pergunta do Tomás, bem rapidinho. Numa sala cirúrgica com suflação a pleno, fluxo unidirecional, com os retornos adequados, e não se tratando de uma cirurgia que necessite uma baixa temperatura, normalmente o problema é aquele homem chamado médico que está ali, que bota uma temperatura lá embaixo e o paciente, todo mundo fica sofrendo ali, desnecessariamente muitas vezes. Então esse é um problema também que eu depois ia tocar nesse assunto, que é a educação da operação numa instalação hospitalar. Alexandre, eu ia fazer uma pergunta e uma reflexão, mas agora vou dizer a você o que os médicos nos dizem quando a gente vai fazer um projeto. O paciente, eles fazem um controle que eles quiserem, até hipotermia ou não, o paciente cuida disso. O Geraldo Alckmin não cuida mais porque ele foi um dia anestesista, acho que hoje não é mais. O que ocorre é assim, o médico e a equipe estão blindados, eles estão encapsulados. Já teve médico que me disse que perde 3, 4 litros de água, né, por alguns tipos de cirurgia. Então, a temperatura é para o médico. E ponto final, o médico controla o resto. Porque se ele tem um desmaio por calor, aí acabou a cirurgia. Então, bom, isso é um item. O segundo é com relação à tua reflexão. Eu só consegui fazer algumas salas de parto, que não precisa ter nada especial, quando é uma unidade médica que tem uma prestação de serviço, às vezes até subsidiada pela igreja ou quem quer que seja. O que a gente tem percebido nos hospitais com os quais a gente projeta é que esses centros cirúrgicos são locados. Então, eles querem ter todos os centros cirúrgicos com igual capacidade técnica, porque não se sabe o que vai acontecer naquele centro. Então, ele está preparado, em tese, para tudo. E agora vem minha pergunta para a doutora Mônica, que é quem nós temos que explorar aqui, tá certo? Isso aqui não é uma reunião da BNT. Senão, eu diria que a BNT deveria ter 3 níveis de projeto hospitalar. Né? Entre no Google, o Google é uma maravilha para ignorantes como eu, e você vai ver que tem tese de doutorado de enfermagem, levantando inúmeros centros cirúrgicos com aparelho de janela em volta de Brasília. Então vamos voltar para a minha dúvida técnica e explorar a doutora Mônica. O que vem a ser exatamente idade do ar? Quando você mencionou isso, na minha cabeça passou o seguinte: eu estou insuflando, eu formo efeitos Coriolis, e esse volume fica lá ad infinito enquanto os difusores estiverem em operação. O que isto significa? Porque na minha cabeça, eu realizo engenheiro, eu entendo que isso não faz a menor diferença. Ele está
ficar paradão lá não vai incomodar o cidadão que está lá deitado, ou cidadã, né? Para não criar um problema de gênero. Qual é a diferença, qual é a importância no processo da idade do ar? Como é que se mede isso? E qual é o significado? Eu vou complementar, porque isso também, de certa forma, me incomodou quando você estava fazendo a apresentação. Incomodar dando uma informação, que o CV55 tem um outro grupo que é de terminologia. Terminologia é uma coisa tão importante, porque senão você fala uma coisa, eu acho que entendi, mas na verdade eu não entendi, porque você usa um termo que eu não conheço. Eu até recomendo, né, que você tente, se possível, se aproximar do CV55, o Oswaldo Bueno é o gestor também desse grupo, para aproximar essa linguagem, que também tem que estar alinhada com o CV46, né, porque isso vai ajudar a gente a entender direito o que você estava falando. Pergunta difícil. Bom, é possível calcular através de equação age air median em inglês. Seria, por exemplo, você tem a insuflação do ar e você tem a exaustão. Em algumas áreas tem a turbulência e em outras áreas o ar não é renovado com a mesma frequência que áreas próximas a essa insuflação. E tem o limite que, para ser atendido, é determinado em literatura, esse valor. E qual o risco de estar o ar lá quietinho? Numa sala cirúrgica, você não tem uma cirurgia só desempenhada durante o dia, você tem várias cirurgias. Então, por exemplo, você faz uma cirurgia, é uma cirurgia séptica, então coloca o ambiente está exposto a maior risco, você tem outro paciente chegando e o ar está lá. As partículas, micro-organismos, algumas partículas, dependendo da densidade dela, da dinâmica do ar, ela fica mais tempo suspensa no ar. Então, pode ter um micro-organismo ali, com o movimento das pessoas, ela não ficou mais paradinha lá. Ela movimentou e, com isso, pode estar expondo o paciente. Então, essa é a importância de avaliar. Quem tiver interesse, eu posso passar depois algumas referências. Eu gostaria de saber, sabe por quê? Porque a impressão que eu tenho é que no processo operacional... Senão as pessoas não escutam, tem que ser no microfone. Tem razão. A impressão que eu tenho é que no processo operacional não é espeto corrido, como dizem lá o pessoal do Rio Grande do Sul. Terminada uma cirurgia, as pessoas saem ou se movimentam e ficam um tempo, inclusive o próprio centro cirúrgico, parado, só com o sistema funcionando, que é obrigatório que fique funcionando dia e noite. Então, tem muitos casos que não ficam, mas deveria ficar. Então, o que acontece? Na medida que as pessoas saem, esse processo, essa modelagem matemática muda. Então, a pergunta que volta para você existe alguma legislação ou normatização que fala sobre isso? Porque me parece algo muito acadêmico. É acadêmico. Tem microfone, Mário. Na ASCA tem ali o descritivo. Sim, mas você calcula. E depois ele vai brigar com Daqui a pouco eu não tenho não é um negócio mole, tá certo? O Vili vai fazer a pergunta, mas acabou o nosso tempo, nós temos duas perguntas agora, o Vili e o Maurício. Eu vou falar um pouquinho só na questão do filtro. Porque foi uma discussão muito grande, e ao contrário do pessoal, eu estava lá no dia. Então, eu acho que eu vou dar uma testemunha aqui do que foi. A questão é a seguinte, eu sou o que o Miguel falou e o que o Duílio falou de manhã, na hora que ele fez a palestra dele ali.
Nós somos engenheiros. Se a gente for falar assim, ó, não, eu tenho um filtro lá, 65E, lá, U. Vamos colocar então, porque esse filtro é absoluto mesmo, é absoluto. Gente, nós não estamos fazendo engenharia. Exato. Então, quando eu defendi o 30E, eu expliquei por que eu estava sugerindo o 30E. E lá na teve discussão. O 30E, ele é suficiente. Agora, não, vamos colocar o 35H. O 35H, ele é um passo a mais. Só que o seguinte, o 30E, ele pode ser mais barato e fazer o mesmo papel. Para que nós vamos gastar mais, sendo que o inverso é o cara não colocar nada lá, porque custa caro. Então, essa que foi a discussão. Aí depois, numa reunião, foi discutido que, vamos usar o 35H. Ok, 35H é um passo, mas eu sou a favor do que o Miguel falou. Por isso que foi feito o argumento de usar um filtro que eventualmente pudesse ser mais barato e que fizesse o mesmo papel. Maurício, você. Voltando aqui à situação da diversidade de situações que a gente encontra numa sala cirúrgica. Recentemente estive envolvido num projeto de sala de cirurgia robótica. Tem situações particulares, é muito maior do que na sala comum, tem um monte de equipamento lá dentro que nem sempre a gente conhece, dissipação de calor e comportamento desses equipamentos, e continua lá a mesa do paciente para a cirurgia, o fluxo unidirecional, mas com outras relações de vazão, outras taxas, porque as próprias normas também estabelecem taxas de vazão molecular, etc. Né? Então, não sei se você já esteve envolvido em alguma situação dessa, e o desafio também da engenharia, né, e da arquitetura, de todas as disciplinas, de acompanhar a tecnologia, que sempre anda na frente das normas e do que a gente sabe. Em relação ao sistema de ventilação, pesquisei essa parte, tive maior contato em arquitetura hospitalar, em relação ao dimensionamento do ambiente. Mas a carga térmica vai ser maior, ao mesmo tempo um dos riscos em sala cirúrgica, a principal fonte de contaminante está dentro da sala cirúrgica, não externo, não o sistema, são pessoas muitas vezes. Então você diminui esse risco já, vamos dizer, um risco um pouquinho menor, mas você vai ter que ter outras variáveis para trabalhar. Outras considerações, mas eu não participei, não. Mas, por exemplo, lembra do início da metodologia que eu falei dos stakeholders, da gente considerar não só na fase de projeto, mas no ciclo do sistema. Então, a gente tem que prever os futuros usuários também, de uma forma mais eficiente, para se adaptar, porque tecnologia em medicina está sempre alterando, não é isso? Não sei se eu respondi. Eu queria só dar um pitaco. Agora a gente está entrando num projeto para a parte boa da sociedade. O meu sócio William aqui me deixou comovido hoje, né? Pelo lindo discurso. Ele sempre diz que eu sou a parte boa da sociedade, mas eu vi hoje que a parte boa da sociedade realmente é meu irmão de caminhada de 35 anos, né? E a parte boa da sociedade vai fazer um projeto agora com aquele robô, né? Com esse robô. Não, eu acho que você sabe bem, né, Miguel, que eu falo muito, mas eu acho que devo essa homenagem a esse senhor que para mim sempre foi um irmão, uma referência. Peço desculpa a todos, mas eu acho que como sócio dele, irmão, me vi nessa função. Mas voltando no projeto que a parte boa da sociedade vai fazer, é um desses robôs. E eu lembro alguns anos atrás, quando a gente foi fazer a nossa primeira ressonância, né, que veio toda uma especificação do fabricante. E eu queria pontuar um pouco isso. Nós, engenheiros, ao meu ver, devemos nos alinhar em algumas coisas. Primeira coisa, ser profundos conhecedores de norma.
Se possível, participar ao máximo possível dos comitês de norma. Se possível, né, estudar outras normas. Comprar norma, não piratear a norma, né? Isso vem junto. A gente fala tanto de ética, isso vem junto. E os fabricantes, e aqui tem vários fabricantes no nosso setor, eles nos ajudam muito. Eu aprendi muito com a minha referência aí, Dr. Celso. Aprendi muito com você, aprendi muito com Eliano Bennett, eu e Miguel. Nessa vida a gente tem vários professores, né? Mas a gente tem que ter essa humildade. E a gente não pode nunca fazer as coisas com pressa. Né? Então, vai fazer um negócio? Tem que pesquisar, tem que olhar, tem que entender, tem que visualizar. Então, eu acho que falta muito, às vezes, em nós como engenheiros, a gente seguir um pouco esse sábio roteiro, ao meu ver. Né? Eu fui aprendendo com vários homens brilhantes que tem até nessa sala sentado aqui também, que eu estou olhando, para acabar. Disso tudo que a gente coloca, o Mário começou hoje dizendo que a gente tem que ter muita gratidão, né? Gratidão por pessoas, mas o nosso trabalho de projetistas é voltado, no fundo, para as pessoas. E, para mim, hospital seria uma das coisas mais sagradas que a gente, como projeto, deve fazer. Então, a gente não pode abrir mão de botar um filtro vagabundo, de especificar uma coisa porque a gente acha que dá o jeito, de fazer uma gambiarra, de se contentar. A gente não pode ir por esse caminho, porque a gente tem um dever sagrado. E quando a minha mulher agora, há 10 dias atrás, se deitou numa das salas do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, eu disse a ela assim, ela muito preocupada, em um ano é a 3ª cirurgia, eu falei assim, aqui você pode deitar tranquila, porque quem fez esse projeto foi o Duílio. E eu sei que lá tem todo o melhor da tecnologia, porque as irmãs também podem ser tudo, mas cumpriram essencialmente o projeto. E só para dizer mais uma coisa em questão de utilização, eu subi ao centro cirúrgico para falar com o médico. É um desses médicos novos, eu não poderia estar ali, mas ele tinha uma sequência de cirurgias e eu fiquei ali na beira do centro cirúrgico. E lá hoje, como o McDonald's, vocês já viram o McDonald's que chama sanduíche? Tem uns telões assim que diz todo o status da sala. E a programação da sala, que nem no aeroporto, que não vai correndo assim, sala tal, equipe tal, função tal, o tipo de cirurgia tal. E pasmem, 10 minutos era a média, 15 minutos a média entre uma cirurgia e outra. Aí eu falei assim, aí será que, tomara que esteja bem dimensionado mesmo, tomara que a renovação esteja bem, tomara que a idade do ar esteja tudo direito. Porque, como o Mário estava me falando aqui, hoje em dia não tem mais cirurgia Z ou A ou B. Qualquer sala, a primeira que vai, tem a programação. Às vezes a cirurgia demora um pouco mais, realoca. Chega. Falei que eu falo demais. Vou começar a chorar, porque não demora, eu sou um chorão demais aqui. Gente, muito obrigado, parabéns para vocês.